Bom, pessoal, eu queria saber, né, já pegando o título aqui do nosso podcast, o que, na opinião de vocês, sempre funciona e continuará funcionando independentemente de mudanças no algoritmo? Isso é uma coisa que eu me pergunto constantemente. E esse é o motivo que eu, quando comecei a estudar a criação de conteúdo, não fui atrás do que está funcionando agora. Na verdade, eu fui atrás dos princípios que fazem a mente das pessoas quererem engajar, sentirem emoções. Então, o que está funcionando agora e vai continuar funcionando para sempre é a gente buscar os princípios que se comunicam com a mente das pessoas, porque isso torna o engajamento possível, independente das redes sociais, independente das tendências do momento. Eu acho que dar um passo atrás e estudar como as coisas funcionam no corpo, na mente, é a melhor coisa. E quais são os princípios assim que você encontrou? Eu gosto muito de olhar para o que desperta as emoções nas pessoas. As pessoas, elas gravam os momentos, elas se emocionam, elas choram. Quando eu te pergunto, qual foi o conflito que gerou a maior mudança da sua vida? Tem que pensar um pouco. Tiveram alguns. Muitos. Posso Mas fazer o outra principal, pergunta? eu digo, do Bruno, ele não queria contar moedinhas pra viver, porque ele fez isso por muito tempo Foi um episódio na relevante. adolescência. Então, Eu passei minha adolescência carregando geladeira e fogão pela Tijuca, no Rio de Janeiro, mudando de um apartamento pro outro porque minha mãe estava sendo despejada. sempre. Eu e minha irmã, diga-se de passagem. O pessoal olha pra minha irmã, loura, de olho claro, né, cara de rica. Cara, não foi assim, não. Aí quando eu entrei na família, eu também carreguei geladeira. A Malu foi chamada pro ritual. A gente via quem era bom assim na mudança, né? Aquela namorada ali não carrega nada, a Malu carregava. Eu carregava. Eu empurrei uma pampa antiga que acabou a gasolina junto com ele, então todo mundo teve os seus momentos. Pois bem, conflito e mudança é um princípio que faz a mente guardar aquele momento. Então, se você quer despertar emoção, se você quer fazer o seu público engajar no seu conteúdo, se você quer tornar o seu conteúdo memorável, vai se passar anos desde quando ele viu um vídeo seu, ele vai continuar se lembrando da emoção que ele viveu. Então, contar conflitos e mudanças, fazer o seu roteiro ter um choque emocional, isso é criar conteúdo com base em princípios, não em tendências, não em trends. Esse tipo de coisa. Tem mais alguns que eu posso compartilhar. Então, ser verdadeiro, na verdade, é o que acontece. É uma das chaves do storytelling. Contar as suas histórias. Nossa, eu acho que quando eu comecei a criar e ir pra internet, eu vi muita gente caindo por besteira. Eu falei assim, eu poderia criar um personagem, mas não seria duradouro. Sim. Então eu decidi desde o início, falei assim, quem gostar de mim vai gostar, porque isso é o que eu tenho pra entregar, né? Uhum. Cara, isso que ela falou, princípio fundamental, comportamento humano, porque a lógica por trás é a mesma, são as variáveis que mudam de acordo com o contexto. E, para além disso, se você está querendo despertar a emoção de alguém, chamar a atenção de alguém, gerar o interesse de alguém, você precisa saber de quem. Uhum. Que eu vejo que é o maior erro, ainda mais hoje em dia, de quem começa nas redes sociais, é de estar tão focado em criar conteúdo para a internet que ele esquece que ele cria conteúdo para alguém que está na internet. E você precisa conseguir enxergar quem é a outra pessoa, porque uma pessoa vai ter a mesma situação, gera emoções diferentes. Uhum. Porque cada um constrói esse valor emocional de acordo com as experiências que passou. Se eu vejo alguém falando de término, aquilo pode despertar em mim um nível de alerta, dependendo das minhas experiências anteriores. E quando a gente leva em consideração estratos sociais, culturais, muda tanto o que importa para cada tipo de pessoa, que se eu não tenho definido para quem eu falo, não tem esse domínio de público, eu nunca vou conseguir gerar interesse. Imagina você soltar uma piada, às vezes, que eu dou muita risada aqui, só que eles dois não estão a par ou não viveram aquilo, ativou a emoção em mim, mas neles não. Então, eu acho que as pessoas, elas entendem domínio de público daquele negócio meio, mulheres, tal idade, mas elas esquecem que é mais profundo que isso. Tem um
mais um desses princípios que eu gosto de estudar quais são as coisas familiares para o seu público. Então, quais elementos, quais palavras, quais expressões. Uma forma fácil de explicar, familiaridade é o que o seu público já viveu, o que ele tem na memória dele. Então, para dar os exemplos, eu tento pensar no que o meu público já viu, já escutou. Se eu vou citar um livro, eu cito um livro que é familiar para o meu público. Então, se eu vou contar uma piada, é uma piada familiar para ele também. Pensar no universo cognitivo que pertence a ele, que está na memória dele. Como é que vocês segmentaram o público de vocês quando começaram nas redes sociais? No começo eu não fiz isso. Eu fui descobrindo como fazer, vivendo. Porque isso é uma coisa também, né? Comecei, como a maioria das pessoas, eu acredito, sem ter certeza das coisas. Então, eu comecei criando um conteúdo que eu queria. Qual foi o ano que você começou, Hannah? Comecei em 2021. 21? Só que olha que engraçado. Posso contar uma breve história? Sim. Claro. Comecei em 2021. Criei vídeos todos os dias, por mais de 2 anos. Todos os dias. Eu era muito, muito, muito constante. Pro Instagram, pro YouTube? Pro Instagram. Uhum, muito constante. Só que quando eu comecei a criar, eu já tinha 15 mil seguidores, porque era blogueirinha ali da minha cidade, então já comecei com 15 mil. Só que eu fiquei 2 anos postando todos os dias, e em 2 anos eu cresci 1.000 seguidores. Postando todo dia? Todos os dias. Já falando de marketing ou não? Falando de marketing com as vozes da minha cabeça. Fazendo tudo errado, sem entender direito o que eu estava fazendo. Foram quase 1.000 vídeos postados. Mas você sabe que no início da minha trajetória também demorou, lembra, amor? Eu comecei a ganhar seguidor com digamos, um montante relevante, foi na pandemia. Antes da pandemia, eu crescia mais devagar, não foi? Foi porque foi a partir da pandemia que eu comecei a ser eu de verdade. Porque não tinha muito o que fazer, assim, não tinha pessoas para copiar, você tinha que ser autêntico, né? E no final das contas, as pessoas estavam dentro de casa, e eu sempre modelei, eu acabava modelando tanto as outras pessoas que eu tinha muito medo de falar qualquer coisa que fosse. Eu tinha medo de ser odiada. E quem tem medo de ser odiado não vai ser amado. Porque as pessoas te odeiam e te amam sempre pelos mesmos motivos. É verdade. Então, no final das contas, eu ficava me podando e eu podava tudo. Podava o que as pessoas não iam gostar e também o que elas iam gostar. E foi a partir ali na pandemia que a gente, teoricamente, tinha que fazer coisas diferentes, sendo que a gente estava fazendo o home office desde sempre, né? Então, a gente não precisava mudar nada. Mas, para mim, foi bem revolucionário, assim. Porque eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa diferente para poder entreter, para poder fazer... E isso... Eu acabei criando vários quadros no meu Instagram e acabei sendo uma pessoa que eu era de verdade, sem podar nada. E isso envolveu muito mais a audiência a ponto de ganhar muitos haters e muitas pessoas que gostavam de mim de verdade. E foi revolucionário, de fato.